Agora vamos girar as informações, porque o Carnaval segue aqui na pauta do Jornal Jovem Pan. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista especial, mas daqui a pouco todos os detalhes para vocês. Antes, Brasília, porque Lula se reuniu com ministros para discutir o Bolsa Família, que deve ser anunciado na próxima semana. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Verdolim. Olha, antes de embarcar para a Bahia, onde vai passar o feriado do Carnaval, o presidente Lula reuniu no Palácio da Alvorada vários ministros para discutir a questão do Bolsa Família. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou bem claro, há recursos suficientes para pagar os benefícios de R$ 600 por mês, com um adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças de até 6 anos de idade. Vale ressaltar que a ideia é voltar também a se cobrar as chamadas contrapartidas. Garantir que as crianças estejam na escola, a necessidade de apresentar o cartão de vacina dos pequenos e a possibilidade, inclusive, de ter que se comprovar a necessidade de vacinação contra a Covid-19. Tudo isso está sendo fechado e a expectativa é de que seja anunciado na semana que vem. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o número de beneficiários do Bolsa Família subiu de 14 milhões em 2020 para 22 milhões de beneficiários no ano passado. O Ministério, inclusive, já instaurou um procedimento para investigar o aumento de famílias de beneficiários de uma só pessoa, aqueles chamados núcleos unicelulares, para saber se realmente elas têm direito ao benefício. São quase 5 milhões de beneficiários nessa situação. E qual que é a dúvida? Há indícios de irregularidades em pelo menos 6 milhões e meio de benefícios e há indícios de que pessoas que declaram que moram sozinhas possam morar, na verdade, com outras pessoas, onde há já o pagamento do benefício social. Por isso, o Ministério, inclusive, lançou um aplicativo que vai possibilitar a saída voluntária do cadastro único de quem, segundo o governo, foi induzido a se inscrever de forma incorreta para receber o Auxílio Brasil, antigo programa social de transferência de renda. Ou seja, quem afirmou morar sozinho, mas que, na verdade, mora com a família no mesmo endereço. A Controladoria Geral da União já está analisando todos esses dados e vê, sim, indícios de irregularidades. Até por conta disso, essas novas regras devem ser anunciadas na semana que vem para saber se é possível, inclusive, abrir novamente o cadastro para que novas famílias possam ser beneficiadas com o novo Auxílio Brasil, com o novo Bolsa Família, que volta a ter esse nome a partir de agora. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, Marcelo Suano, o Bolsa Família dá para afirmar que é um dos programas mais importantes da atual gestão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que já há recursos para começar a pagar os beneficiários, mas é preciso uma verificação para descobrir se não há algum tipo de erro no cadastramento dessas pessoas, para não ter distorção, e esse talvez seja um grande desafio do governo federal, evitar que aconteça e se repita o pagamento para pessoas indevidas, né? Como aconteceu com o auxílio emergencial e também com o Auxílio Brasil, né? Essas são questões técnicas que precisam ser verificadas. Vamos tratar do Bolsa Família de uma forma mais ampla. O Bolsa Família é uma política assistencialista. Não vamos deixar isso, não vamos fazer de conta que não é, porque é. Ela é necessária? Sim, mas como uma estratégia temporária de governo e não um elemento permanente para uma política de vários e vários anos, colocando determinados segmentos da sociedade na dependência direta do Estado e sem estimular. Mas há a questão da contrapartida. Vamos verificar como surgiu o Bolsa Família. O Bolsa Família surgiu como Bolsa Escola e era um projeto do então governador do Distrito Federal, chamado Cristóvão Buarque. Ele fez o Bolsa Escola e só concedia esse benefício àqueles que garantissem a contrapartida, porque a lógica é de que uma criança na escola significaria uma alavancagem social e um desenvolvimento econômico. Foi apropriado, retirou-se o Bolsa Família, retirou-se a contrapartida e estendeu-se para o Brasil inteiro,
fazendo um benefício assistencialista e criando um segmento gigantesco de pessoas que ficavam na dependência do Estado. O problema é, durante o período do presidente Bolsonaro, havia o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil foi uma medida emergencial. E aí continuou a ideia de garantir por causa das consequências do período da pandemia e a crise que houve, mesmo o Brasil tendo conseguido um equilíbrio na sua economia. O problema é muito simples. Há recursos para o Bolsa Família? Há, por causa daquela PEC fura-teto. Mas o problema é por quanto tempo isso continuará e se há alguma forma de retirada desses segmentos da dependência do Estado para que possa produzir, empreender na sociedade e buscar alternativas para que não fique o Estado sendo um provedor de benefícios para um segmento que não tem para onde ir mais, porque tornou-se dependente dele. Este é o grande problema e isso me angustia. Espero que o governo faça um planejamento mais amplo e tenha portas de saída do Bolsa Família e não a sua manutenção. Agora, professor Carlo Cauti, você que tem experiência nessa área de relações internacionais, há bons exemplos que podem ser seguidos pelo Brasil de nações que tenham realidades mais ou menos parecidas e que têm esses programas sociais sendo desenvolvidos pelos governos com sucesso, que se evite fraudes, porque a principal argumentação do governo brasileiro, por meio do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, é justamente essa. Enquanto há fraudes, há menos espaço para acolher pessoas que precisam do benefício, mas não têm recurso para atendê-las. Pois é, considerando os números que a gente acabou de ouvir, se são 20 milhões de pessoas que estariam inscritas no programa, estamos falando de 10% da população brasileira. Um número gigantesco, mais ou menos 10%, um número gigantesco, enorme, e dificilmente a gente vai achar um outro país no mundo com tanta gente dependendo do Estado para a sua sobrevivência. Acho que desses 20 milhões de pessoas, se são 6 milhões, como a gente ouviu, que pelo menos têm indícios de fraude, falamos de quase 30%, ou seja, 1 a cada 3 é irregular, é uma possível fraude que o próprio governo mais ou menos identificou. Propostas de lei no Congresso que estão tramitando para tentar fiscalizar melhor esse programa, mas o governo não acatou nenhuma delas, né? Então quero ver de fato como ele vai conseguir, se vai conseguir eliminar essas fraudes. Agora a questão é o custo que isso representa para os cofres públicos brasileiros, mas também, como o professor Suano justamente salientou, é a permanência destas pessoas na dependência do Estado para sempre, ou até por gerações. Isso não é aceitável, porque esses programas em outros países do mundo existem, só que eles são, por exemplo, vou falar do meu país, da Itália, a gente tem uma renda parecida, a renda de cidadania, mas ela é fornecida por no máximo 2 ou 3 anos, dependendo da família, da situação familiar, e se a pessoa recusar 3 empregos, aquela pessoa perde o benefício. Então, o benefício é retirado automaticamente pelo Estado. Mesma coisa acontece na Alemanha com o plano Hartz IV. Então, existem outros casos, mas os critérios são muito mais stringentes. Nenhum país do mundo dá para sempre um benefício social que, lembramos, especialmente durante o período do auxílio emergencial, era muito generoso. Estamos falando de até R$ 1.200 por mês, em caso de mulheres com filhos. Isso representa quase 100% do salário mínimo, quase a renda média do trabalhador brasileiro. Nenhum país do mundo é tão elevado assim esse valor. Então, de fato, esse é um programa meritório que, com certeza, ajuda a, vamos dizer assim, amenizar o sofrimento das camadas mais baixas da população, mas com certeza deve ser repensado numa perspectiva de levar essas pessoas para a economia formal, para produzir emprego, renda e para poder andar com suas próprias pernas.